Por milhares de anos, a Grande Pirâmide do Egito foi um enigma, cheia de passagens ocultas, câmaras inacabadas e canais que parecem não levar a lugar nenhum. Mas e se o segredo não estivesse no que vemos, mas no que ficou escondido dentro da própria estrutura? Em 2020, surgiu a hipótese de que a Grande Pirâmide teria sido ampliada no meio de sua construção. Na época, a ideia parecia fazer sentido. Afinal, como explicar os enigmáticos canais da chamada Câmara da Rainha, que terminaram de forma abrupta no interior da pirâmide, sem entrada e sem saída? Se tanto trabalho foi feito para construir esses canais estreitos, tortuosos e com mais de 60 metros de extensão, por que simplesmente fechá-los? Com o tempo, novas pesquisas começaram a enfraquecer a teoria da expansão da pirâmide. Se os arquitetos realmente houvessem aumentado a estrutura, por que não estenderam também os canais da Câmara da Rainha, assim como fizeram com os da Câmara do Rei? O assunto foi deixado de lado, até que no início deste ano de 2025, mais precisamente em fevereiro, o pesquisador holandês Laurens R. van Vliet apresentou uma pesquisa com uma nova perspectiva sobre o significado e a função das pirâmides egípcias, ainda propondo a distinção fundamental entre mourning, luto, e burial, enterro. Para ele, compreender essa diferença é essencial para poder interpretar a lógica por trás da arquitetura da Grande Pirâmide e de outras construções funerárias do Egito Antigo. Segundo Van Vliet, o luto ou pranto estava diretamente relacionado às cerimônias públicas de demonstração de tristeza pela morte, nos quais membros da sociedade, sacerdotes e possivelmente visitantes estrangeiros prestavam homenagens ao faraó falecido. Esse aspecto exigiria a existência de espaços preparados para receber pessoas após a morte do rei, o que justificaria, por exemplo, a criação de canais de ventilação como os encontrados na Câmara do Rei. Tais elementos arquitetônicos indicariam que as pirâmides não era imediatamente selada, mas permaneceria acessível durante um certo período de tempo necessário aos rituais. Já o funeral correspondia ao destino final do corpo do faraó, ao sepultamento propriamente dito, que poderia ou não coincidir com o local de luto. Van Vliet sugere que, embora o corpo de Kelps possa ter permanecido temporariamente na pirâmide, ele poderia ter sido transferido depois para o local de descanso definitivo. As implicações da distinção entre luto e enterro ficam particularmente evidentes quando aplicadas à Grande Pirâmide de Kelps, já que antes a presença dos chamados canais de ventilação sempre intrigou os pesquisadores, uma vez que eles não possuem ligação direta com o exterior. Algumas câmaras parecem não cumprir função prática de iluminação ou transporte. A teoria também ajuda a explicar por que certas câmaras parecem inacabadas, ou porque existem passagens e canais que não levam a lugar nenhum. Dentro da perspectiva de Van Vliet, esses canais fariam sentido se as pirâmides tivessem sido utilizadas como espaço cerimonial de luto coletivo e seu objetivo não fosse apenas guardar o corpo. Dessa forma, a Grande Pirâmide deixa de ser vista unicamente como tumba e passa a ser entendida como uma estrutura multifuncional, capaz de reunir tanto a dimensão cerimonial da despedida quanto, em alguns casos, a do sepultamento. Afinal, para comportar visitantes e sacerdotes durante os rituais fúnebres, seria necessário permitir a circulação de ar dentro da estrutura, evitando que os ambientes se tornassem insalubres e fechados. É possível que, depois de encerradas essas práticas rituais, o corpo tenha sido transferido para um local secreto, ainda não identificado pela arqueologia. O pesquisador pode, portanto, ter desenvolvido uma explicação que pode ajudar a resolver os enigmas sobre a existência da maior e mais antiga pirâmide egípcia. A começar pela explicação de que, talvez a chave dos mistérios não esteja no tamanho da pirâmide, mas sim em seus degraus internos ocultos. O conceito do núcleo em degraus, ou stepped core, é central para compreender a lógica construtiva da Grande Pirâmide. E, segundo Van Vliet, também é uma das chaves para explicar o enigma dos canais da Câmara da Rainha. Diferente da imagem popular de uma pirâmide sólida e homogênea, novas evidências mostram que sua estrutura interna foi erguida como um maciço escalonado, semelhante a uma torre em degraus. Somente depois esses degraus foram preenchidos com pedras de revestimento secundárias, dando à pirâmide sua forma lisa e regular. Estudos do núcleo de outras pirâmides do Império Antigo já haviam revelado um padrão. Seus interiores não eram sólidos, mas sim formados por uma espécie de núcleo em degraus,
como a ideia de torre escalonada que mencionamos. O uso da técnica, confirmada por estudos de gravimetria realizados na Grande Pirâmide, sugere que o núcleo era o verdadeiro coração estrutural do monumento. A Câmara da Rainha é um dos pontos mais intrigantes dentro da Grande Pirâmide, e a distinção proposta por Van Vliet entre luto e sepultamento ajuda a lançar nova luz sobre a função enigmática. Diferente da Câmara do Rei, ela apresenta paredes inacabadas, ausência de lajes no piso e, sobretudo, 2 canais que não chegam até o exterior da pirâmide, terminando de forma abrupta no interior da alvenaria. Por décadas, esses detalhes alimentaram debates acerca do propósito original desta câmara. Esses degraus ocultos da Grande Pirâmide não são apenas vestígios de sua construção. Eles ajudam a explicar por que os canais da Câmara da Rainha terminaram no meio da estrutura. Afinal, foi justamente nesse núcleo que os canais da Câmara encontraram seu limite, uma vez que eles terminaram exatamente onde o núcleo escalonado chegava. Isso mostra que não houve interrupção acidental, mas sim uma decisão arquitetônica clara. Dentro da lógica do projeto, a Câmara da Rainha pode ter funcionado como um plano de contingência, um espaço alternativo de sepultamento ou cerimônia, caso a Câmara do Rei, que seria construída em granito e situada em posição mais elevada, apresentasse falhas estruturais. Os canais da Câmara da Rainha sugerem que estavam prontos para se tornarem funcionais, caso esta fosse a câmara escolhida para receber o corpo do faraó. Foi aí que, para o holandês, de repente tudo começou a fazer sentido, já que os canais da Câmara da Rainha terminam justamente na borda desse núcleo oculto. Eles não foram interrompidos por acaso. Eles provavelmente nunca foram projetados para atravessar o revestimento final. O arquiteto Emil Nu, responsável pela obra, teria concebido um plano diferente em que o projeto principal era a Câmara do Rei, feita de granito maciço. Um risco jamais tentado antes. Se ela falhasse, havia um plano B em curso, que seria a Câmara da Rainha. Por isso, seus canais foram construídos até o limite do núcleo interno. Caso fosse necessário usá-la, a pirâmide seria finalizada nesse ponto, e os canais se tornariam funcionais, chegando até a borda. No entanto, quando a Câmara do Rei se mostrou estável e segura, não houve necessidade de usar a alternativa. Assim, a Câmara da Rainha foi simplesmente abandonada, apresentando sinais de inacabamento. Essa decisão explica por que seus canais não foram estendidos até o revestimento final da pirâmide, uma vez que, como a sala não teria mais função prática dentro do ritual de luto ou de sepultamento, não haveria motivo para concluir o trabalho. Essa interpretação transforma a Câmara da Rainha de um espaço misterioso e sem sentido em uma peça clara de um projeto flexível e estratégico, pensado para garantir a continuidade do culto e da função funerária do faraó, mesmo diante de imprevistos. O que antes parecia um erro ou abandono casual passa a ser entendido como uma estratégia arquitetônica, incorporada desde o início pelos construtores. Tudo fazia parte de um plano engenhoso, um plano que garantiu que, de um jeito ou de outro, o faraó Khufu teria sua morada eterna. A cada morada descoberta, entendemos que a Grande Pirâmide é muito mais do que um monumento. É um quebra-cabeça milenar deixado pelos antigos egípcios, que ainda estamos tentando montar. Antes da recém-criada teoria de Laurens Van Vliet, uma equipe de cientistas, usando tecnologia de detecção de muons, já havia feito uma descoberta impressionante em 2017. Atrás das pedras da face norte da pirâmide, estava escondido um corredor misterioso de aproximadamente 9 metros de comprimento. Era um espaço vazio, oculto por mais de 4.500 anos. Mas afinal, para que serviria esse corredor? Seria apenas uma falha de construção? Ou uma passagem esquecida que poderia levar a câmaras ainda desconhecidas? E não parou por aí. Na mesma pesquisa, os cientistas identificaram um enorme espaço interno, apelidado de Big Void. Esse espaço vazio tem pelo menos 30 metros de comprimento e fica localizado exatamente acima da Grande Galeria. É a mesma estrutura interna inédita descoberta desde o século XIX, mas ninguém sabe exatamente o que é. Uma câmara funerária secreta? Um espaço de alívio estrutural para reduzir a pressão das pedras? Ou algo completamente diferente? Para os egiptólogos mais conservadores, o vazio não pode passar de um recurso arquitetônico, um espaço criado para aliviar o peso, evitando que a pirâmide desmoronasse. Mas para outros, esse argumento não é suficiente. Um espaço tão grande, tão preciso, tão bem escondido, dificilmente teria sido sem um propósito maior. Alguns acreditam que o grande vazio poderia ter sido como outra câmara cerimonial secreta,
ou mesmo como parte de um mecanismo oculto do projeto original da pirâmide. Se considerarmos a teoria do núcleo escalonado, o grande vazio ganha um novo significado. Ele pode representar mais um elemento desse plano engenhoso de Emiunu, o arquiteto da pirâmide. Assim como os canais da Câmara da Rainha revelam a possibilidade de um plano B, o grande vazio poderia ser parte de uma estrutura de contingência, um espaço pensado para reforçar a estabilidade ou armazenar algo que nunca chegou a ser usado. Mais de 4 milênios depois, a Grande Pirâmide ainda guarda seus segredos. O corredor da face norte e o grande vazio permanecem inacessíveis, como se o próprio monumento quisesse preservar seu mistério. Mas uma coisa é certa: a cada camada que desvendamos, percebemos que essa obra colossal foi muito mais do que o túmulo de um faraó. Foi o resultado de um projeto meticuloso, cheio de planos de emergência, simbolismos e talvez segredos que jamais imaginaríamos. Se os degraus ocultos explicam o mistério da Câmara da Rainha, talvez o grande vazio e o corredor norte sejam as próximas peças do quebra-cabeça. Afinal, se o grande vazio ter sido feito apenas para o objetivo de redistribuir o peso da pirâmide, fica a dúvida do motivo do espaço ser tão grande, simétrico e completamente oculto. Outros acreditam que o grande vazio pode ser, na verdade, a câmara secreta do próprio faraó Quéops, o que poderia reforçar a teoria de Van Vliet de luto e sepultamento. Uma tumba intocada, escondida de propósito para enganar saqueadores, enquanto a Câmara do Rei seria apenas um tipo de teatro funerário. A verdadeira tumba real poderia estar há anos silenciosa e oculta dentro do grande vazio. Se isso for verdade, o corpo de Quéops e seus tesouros ainda repousam intocados dentro da pirâmide. Há também os que veem o vazio como um salão cerimonial, um espaço usado em rituais secretos para a jornada do faraó rumo ao pós-vida. Ou talvez um espaço simbólico, construído não para os vivos, mas para os deuses. E para os mais ousados, o grande vazio poderia ser parte de um conhecimento avançado perdido, algo como uma câmara energética, ligada a um alinhamento das estrelas ou até mesmo a uma tecnologia antiga que ainda não compreendemos. Apesar da descoberta em 2017, o grande vazio continua intocado. Explorá-lo significa perfurar a pirâmide, um patrimônio da humanidade. Um risco que, até agora, os egiptólogos não estão dispostos a correr. Os degraus ocultos, a Câmara da Rainha e seus canais, o corredor da face norte, o grande vazio. Cada nova descoberta nos lembra de que a Grande Pirâmide não é apenas uma tumba, mas um código deixado em pedra, um enigma que atravessou séculos. E talvez quando o último segredo for revelado, nós não apenas entenderemos melhor os antigos egípcios, mas também a nós mesmos.